sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Hoje iremos tratar com relação ao estudo do comportamento de um gás, referente às transformações gasosas. Iremos responder algumas questões com relação à transformação isotérmica, que é aquela onde a temperatura do gás permanece constante durante o processo de transformação. Transformação isobárica, quando a pressão do gás permanece constante. E a transformação isovolumétrica, quando o volume do gás permanece constante. Ambas as transformações ocorrem, algumas variáveis permanecem constantes, como já foi dito anteriormente, e outras sofrem algum tipo de transformação. Na aula de hoje vamos tratar apenas de situações e problemas envolvendo essas três transformações. Vamos agora para a nossa primeira questão. Questão 1. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm. Mantendo a temperatura constante, se quiséssemos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Então, na questão 1, um cilindro apresenta inicialmente um volume igual a 100 ml e uma pressão de 1 atm. Sofrendo uma transformação gasosa, há uma temperatura constante. Se a temperatura é constante, então já caracteriza uma transformação isotérmica, onde a temperatura não sofreu nenhum tipo de modificação. Qual será a pressão final apresentada pelo gás, tendo em vista que seu volume diminuiu para 25 ml? Então, vamos aqui agrupar as informações e resolver a questão. Questão 1, temos volume inicial, 100 ml, pressão inicial, 1 atm, e volume final, 25 ml. Pede para determinar a pressão final após uma transformação isotérmica. Edivaldo, isotérmica por quê? De acordo com o enunciado da questão, durante o processo de transformação do gás, a temperatura permaneceu constante, caracterizando assim uma transformação isotérmica. Durante uma transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que é isso? Na medida que uma aumenta, a outra diminui. Grandezas que são inversamente proporcionais, o produto entre elas é sempre constante, ou seja, a multiplicação entre elas. Com isso, vamos desenvolver a equação de uma transformação isotérmica para volume e pressão. Então, temos aqui volume inicial vezes pressão inicial é igual volume final vezes pressão final. Lembrando que durante o processo de uma transformação isotérmica, onde a temperatura permanece constante, as grandezas volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, então o produto entre elas é sempre constante, ou seja, a multiplicação entre as grandezas. Então vamos substituir. Volume inicial apresentado pelo gás, 100 ml, vezes pressão inicial, 1 atm, é igual volume final, após o processo de transformação, 25 ml. Vezes a pressão final, que é o valor que queremos encontrar. Lembrando mais uma vez, durante a transformação isotérmica, como as grandezas volume e pressão são inversamente proporcionais, como houve aqui uma diminuição no volume, logo vai acarretar um aumento na pressão, tendo em vista que são grandezas inversamente proporcionais. Então vamos aqui, 100 vezes 1, 100, é igual 25 vezes P2, 25 P2. Então, temos, se 100 é igual a 25 P2, então 25 P2 é igual a 100. Queremos encontrar a pressão final, então vamos conservar no primeiro membro P2. P2 é igual. 100 continua no segundo membro. E 25, que está multiplicando a nossa variável, que é a pressão final, como está no primeiro membro multiplicando, passa para o segundo membro como denominador. Então, dividido por 25. Pressão final é igual a 100 dividido por 25 é igual a 4 atm. Tendo em vista que a pressão inicial está em atm, então a final também vai ficar em atm.
Logo, de acordo com essa situação, após sofrer uma diminuição em seu volume, o gás vai apresentar um aumento em sua pressão. Vamos agora para a nossa segunda questão. Questão 2. Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Este recipiente é aquecido até uma temperatura de 87 graus Celsius. Mantendo-se constante a pressão, o volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de... Na questão 2, diz que um recipiente contendo gás apresenta um volume inicial igual a 100 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. Aumentando-se a temperatura para 87 graus Celsius, qual será o volume final do gás, mantendo-se constante a pressão desse gás? Se a pressão durante o processo de transformação ela permanece constante, então temos aí uma transformação isobárica. Pressão permanecendo constante e variando apenas as grandezas, temperatura e volume. Vamos organizar aqui as informações para responder a questão 2. Questão 2. Volume inicial, 100 litros. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Temperatura final, 87 graus Celsius. Pede para determinar o volume final. Lembrando mais uma vez que durante uma transformação isobárica, a pressão do gás ela permanece constante. Com isso, as grandezas temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, na medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Para grandezas que são diretamente proporcionais, a razão entre elas sempre é constante. Vamos agora à nossa equação. Então, vamos ter volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Essa é a equação a ser desenvolvida durante uma transformação isobárica, onde a pressão do gás permanece constante. No entanto, a nossa temperatura ela está na escala Celsius e, consequentemente, deve ser convertida para a escala Kelvin. Com isso, como já observamos nas aulas de escalas termométricas, para transformar da escala Celsius para a escala Kelvin, somamos o valor na escala Celsius com 273. 27 graus Celsius mais 273 será igual a 300 Kelvin. 87 graus Celsius mais 273 será igual a 360 Kelvin. Então, a temperatura inicial do gás, 300 Kelvin, e a temperatura final do gás igual a 360 Kelvin. Vamos agora encontrar o volume final do gás após esse processo de transformação. Volume inicial do gás, 100 litros. Sobre temperatura inicial, 300 Kelvin. É igual ao volume final, que é o valor que vamos encontrar, sobre temperatura final, 360. Para simplificar o cálculo, na razão que há de 100 para 300, podemos eliminar os zeros. Numerador e denominador. Ficou 1 sobre 3 é igual a volume final sobre 360. Realizando aqui a multiplicação entre meios e extremos. Vamos ter 3 vezes V2. 3 V2 é igual a 1 vezes 360. 360. Temos aqui agora o resultado do primeiro membro, 3V2, igual ao resultado do segundo membro, 360. Como queremos encontrar o volume final, é apenas ele que irá permanecer no primeiro membro. Então, vamos ter volume final é igual a 360. 3, que está multiplicando a variável no primeiro membro, passa para o segundo membro como denominador. Volume final é igual a 360 dividido por 3. Vamos ter um volume igual a 120 litros. Na nossa questão, então, a alternativa correta é a letra D, que nos dá uma resposta de um volume final após o processo de transformação do gás igual a 120 litros. Lembrando que a nossa temperatura que inicialmente estava na escala Celsius tem que ser convertida para a escala Kelvin. Grau Celsius mais 273, nós temos o valor na escala
Kelvin. Então vamos agora para a nossa terceira questão. Questão 3. Um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume? Na questão 3, temos um frasco fechado a uma temperatura de 27 graus Celsius, apresentando assim uma pressão de 3 atm. Qual será a pressão apresentada pelo gás após esse gás ter a sua temperatura elevada para 227 graus Celsius, considerando que o volume do gás permaneceu constante durante o processo de transformação? Vamos à resolução. Questão 3. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Pressão inicial, 3 atm. Sua temperatura foi elevada para 227 graus Celsius. Qual será a pressão final apresentada pelo gás? Lembrando que durante um processo onde o volume do gás permanece constante, uma transformação isocórica, também conhecida como isovolumétrica, as grandezas temperatura e pressão são diretamente proporcionais. Na medida que uma temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Para toda grandeza que é diretamente proporcionais, a razão entre elas sempre será constante. Então vamos à equação. Teremos pressão inicial está para temperatura inicial, que é igual pressão final está para temperatura final. Lembrando mais uma vez que sempre que a temperatura estiver na escala Celsius, vamos fazer a conversão para a escala Kelvin, somando o valor a 273. 27 graus Celsius mais 273, vamos ter uma temperatura de 300 Kelvin. 227 graus Celsius mais 273, vamos ter uma temperatura de 500 Kelvin. Então, temperatura inicial apresentada pelo gás, 300 Kelvin, a uma pressão de 3 atm. O gás foi aquecido a uma temperatura de 500 Kelvin. Então, pede-se para determinar a pressão final apresentada por esse gás durante um processo de transformação isocórica, onde o volume permanece constante. Pressão inicial está para a temperatura inicial, que é igual a pressão final está para temperatura final. Vamos substituir as informações. Pressão inicial, 3 atm, sobre temperatura inicial, 300 Kelvin, é igual. Pressão final, não temos o valor, será a variável a ser encontrada, sobre temperatura final, 500 Kelvin. Igualdade entre frações, realizamos a multiplicação entre meio e extremos. Então vai ficar 300 vezes P2. 300 P2 é igual 3 vezes 500. Vai ser igual a 1.500. Lembrando sempre que na igualdade entre frações, realizamos a multiplicação entre meios e extremos. 300 vezes P2, 300 P2 é igual 3 vezes 500, 1.500. Queremos encontrar o valor da pressão final, então vamos preservá-la no primeiro membro. É igual, 1.500 continua no segundo membro, e 300 que está multiplicando a variável no primeiro membro, passa para o segundo como denominador. Pressão final é igual a 1.500 dividido por 300. Vamos eliminar os zeros para facilitar a divisão. Ficou 15 dividido por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, aí vamos ter uma pressão de 5 atm. Observem que houve um aumento na temperatura, de 300 para 500. Como as grandezas pressão e temperatura são diretamente proporcionais, ocorrendo um aumento na temperatura, ocorrerá também um aumento na pressão. Então, a temperatura que era 300 Kelvin passou a ser 500 Kelvin. Consequentemente, a pressão, que era de 3 atm, passou a ser 5 atm. Grandezas diretamente proporcionais, na medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção.
Então, gente, aqui encerramos mais uma aula do nosso cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior, dessa vez tratando com relação às questões referentes a transformações gasosas sofridas por um gás, transformação isotérmica, transformação isobárica e a transformação isocórica, tá bom? Vai lá no nosso canal, Professor Edivaldo Júnior, se inscreva em nosso canal, convide os colegas também para participar do nosso canal se inscrevendo. Passa a nos seguir também no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. E um forte abraço a vocês e até a nossa próxima.